Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 29 de dezembro, celebramos São Tomás Becket. Nosso santo de hoje nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1118. Apesar de ser de uma família muito pobre, Tomás Becket, ele ainda muito novo, ele se tornou amigo de jovens de famílias ricas, nobres, e através desses contatos, o pessoal vendo também que ele tinha muita facilidade para a vida intelectual, ele foi se dedicando aos estudos, foi aluno dos monges, que eram os grandes educadores da Inglaterra nessa época. Depois, a partir desses contatos, ele chegou a ir estudar na França, ou seja, no fim das contas, ele teve uma excelente formação. Quando ele voltou para a Inglaterra, já voltou com a fama de alguém que era muito culto, muito preparado. Então, o arcebispo de Cantuária, chamado Teobaldo, convidou Tomás Becket para ser uma espécie de auxiliar do arcebispo. Nessa época, Tomás Becket já estava bastante propenso a seguir uma carreira eclesiástica, ele se sentia de fato chamado a isso. Ele acabou sendo ordenado diácono por Dom Teobaldo e se tornou um arquidiácono, ou seja, um diácono que trabalha mais diretamente ligado à pessoa do bispo. Então ele se tornou um grande assessor. Depois, a fama de Tomás Becket acabou chegando ao rei da Inglaterra na época, que era Henrique II, e Henrique II, inclusive, por indicação de Dom Teobaldo, acabou escolhendo Tomás Becket como o grão-chanceler do reino, ou seja, uma espécie de braço direito do próprio rei no comando, na administração do reino. E mais do que um assistente, ele se tornou um grande companheiro do rei, acompanhando o rei em todas as ocasiões, nos negócios, mas também nos momentos de ócio. A única exceção era quando o rei ia para as caçadas, porque com o tempo Tomás Becket foi perdendo o gosto por esse tipo de diversão, mas tirando isso, ele costumava acompanhar o rei em todos os momentos, nas mais diversas situações, sendo uma pessoa de muita confiança do rei Henrique II. No ano de 1162, o arcebispo Dom Teobaldo morreu, então o rei Henrique II, com a autorização do Papa na época, ele indicou Tomás Becket como o novo arcebispo de Cantuária. No início, Tomás Becket foi muito resistente. Ele disse a Henrique II o seguinte: "Eu perderia logo o favor de Vossa Majestade e o afeto com que me honrais se tornaria em ódio, porque não poderia aceder às vossas exigências com respeito aos direitos da Igreja." Tomás Becket já pressentia que, se ele se tornasse arcebispo, a amizade dele com o rei chegaria ao fim, porque ele conhecia muito bem Henrique II, sabia que Henrique II iria se intrometer na vida da igreja e isso não daria certo. Henrique II insistiu e, no final das contas, Tomás Becket foi ordenado sacerdote. 2 dias depois recebeu a sagração episcopal e, a partir desse momento, Tomás Becket, que era uma pessoa rica, bem vestida, bem afamada, ele passou a ter uma vida muito pobre, deliberadamente, passou a viver quase que como um monge, porque a vida de oração dele, a disciplina, eram muito intensas, e ele também passou a viver com uma caridade para com os pobres muito grande. Praticamente tudo que ele tinha no bolso ele doava aos pobres, tinha uma generosidade, um zelo pastoral diante dos pobres muito grande. No início, Tomás Becket, talvez por uma certa fraqueza de personalidade, talvez pelo desejo de ser prudente, ele não bateu de frente com Henrique II. Henrique II foi tomando algumas medidas que iam cerceando a liberdade da igreja. Vários bispos assentiam com aquilo e Dom Tomás Becket foi seguindo o mesmo caminho. Até que o Papa, de forma pública, fez uma exortação ao rei, dizendo a ele que não poderia o rei Henrique II se intrometer no governo da igreja. O governo da igreja não pertencia ao rei, mas pertencia ao Papa, aos bispos, aos legítimos sucessores dos apóstolos. A partir disso, quando Tomás Becket soube dessa exortação pública que o Papa tinha feito a Henrique II, ele ficou muito triste,
se isolou um pouco mais, passou a se penitenciar muito, deixou inclusive de celebrar a missa, porque não se achava digno, tamanha tinha sido a sua covardia como pastor da igreja. O Papa, porém, sabendo do grande arrependimento de Thomas Becket, achou também que ele estava exagerando. Então o Papa escreveu para ele o animando, dizendo que ele voltasse a celebrar a missa, que ele era importante para a igreja na Inglaterra e que ele passasse a defender a igreja quando isso fosse necessário. Isso, de fato, deu muito ânimo para Dom Thomas Becket. Ele passou a se tornar um grande defensor dos direitos da igreja, inclusive na organização de alguns concílios que deixavam claro o limite da atuação de Henrique II diante da igreja. Henrique II passou a tomar medidas cada vez mais restritivas em relação à igreja, inclusive se colocando ele, Henrique II, como uma espécie de chefe da igreja na Inglaterra, e Thomas Becket bateu de frente com isso. Não aceitou, inclusive com a autorização do Papa, ele exortou e inclusive até retirou da função alguns bispos ingleses, porque eles estavam concordando com o que Henrique II estava fazendo. Henrique II passou a perseguir Dom Thomas Becket, conversando com outros bispos, conversando com algumas autoridades. Ele foi cerceando, de fato, a liberdade de Thomas Becket, passou a tratá-lo como um traidor e, no fim das contas, Dom Thomas Becket não teve outra saída senão ir para o exterior. Ele foi para a França, lá ele ficou 6 anos vivendo como monge, sem nenhuma pompa. Nessa época, Henrique II tomou todos os bens que Dom Thomas Becket ainda tinha na Inglaterra, passou a perseguir inclusive os parentes dele, os amigos também. Foi um momento de muita dor, de muito sofrimento para Thomas Becket, mas ele já tinha tomado a decisão de ser fiel ao Cristo, ao Evangelho e à Igreja. O Papa interveio diplomaticamente, pressionou, até porque a Igreja contava muito com o apoio popular na Inglaterra. As pessoas, em geral, estavam a favor de Dom Thomas Becket, viam que ele era um bispo muito santo, muito virtuoso. A grande maioria dos ingleses estavam ao lado do bispo. Então o Papa sabia disso, interveio, pressionou. No fim das contas, Henrique II consentiu que Thomas Becket voltasse para a Inglaterra, mas Dom Thomas Becket sabia o que lhe esperava. E ele voltou para a Inglaterra sendo muito aclamado pelas pessoas, mas dizendo: voltei para morrer no meio de vós. E aí Henrique II ficou muito irado, especialmente quando viu a grande adesão popular em relação a Thomas Becket. Então, numa reunião no palácio, estavam lá vários assessores, várias pessoas que trabalhavam com ele, e ele, com muita raiva, Henrique II disse: covardes, esse homem que eu cumulei de honras se levanta contra mim, e ninguém dentre os meus é capaz de vingar minha honra e livrar-me desse bispo insolente. Essas palavras eram praticamente uma sentença de morte para Dom Tomás. E aí alguns aduladores do rei, mais especificamente 4 cavaleiros, praticamente na mesma hora, saíram do palácio, foram até Cantuária, até a residência episcopal, para matar Dom Tomás. Quando as pessoas foram dizer a ele que o que tinha acontecido e que ele tivesse cuidado, ele recusou, Dom Tomás recusou qualquer tipo de defesa e disse o seguinte: o medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. Então ele foi até a catedral para fazer a oração da noite, e foi ali na catedral, perto da sédia episcopal, que Dom Tomás foi agredido e morto a golpes de espada, tendo como últimas palavras as seguintes: morro feliz pelo nome de Jesus e a defesa da igreja. Ele, portanto, foi martirizado. Isso aconteceu no dia 29 de dezembro de 1170, quando ele tinha 52 anos de idade. 3 anos depois apenas, ele foi canonizado pelo Papa Alexandre II. E durante 3 séculos, o túmulo de Dom Thomas Becket foi alvo de peregrinação de vários católicos, especialmente na Inglaterra. Ele, de fato, era muito querido, muito admirado, muito venerado pelos fiéis. Até que no ano de 1558, alguns reformadores protestantes anglicanos
profanaram o túmulo dele, destruíram o santuário onde o corpo de Dom Tomás estava enterrado, queimaram as suas relíquias sagradas, embora hoje, até mesmo entre os anglicanos, a figura de Dom Tomás Becket é bastante admirada, bastante valorizada. Nos inspiremos na vida desse grande bispo, que venceu seus temores, talvez seu respeito humano, para ser fiel ao Evangelho, para, de fato, ter um pastoreio cristocêntrico. E a partir daí foi corajoso, se colocou ao lado da igreja, ao lado dos pobres, ao lado de Cristo e, como consequência, recebeu a coroa do martírio. Nos inspiremos para que durante esse tempo de Natal que nós estamos vivenciando, nós, de fato, possamos aderir ao Cristo com a nossa fidelidade. Aderir ao menino Jesus significa, em vários momentos da nossa vida, renunciar ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa ambição, aos nossos medos. É renunciar a tudo aquilo que nos afasta de uma vida verdadeiramente cristocêntrica. Passemos a viver como santos, passemos a viver uma vida feliz, como a de São Tomás Becket, e que ele interceda por nós. Amém.